servir e amar Jesus, em contrição espero em ti, mostra-me, pois, o teu querer, abre, Senhor, os olhos meus, eu quero ver. Abre, Senhor, ouvido meu, para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor, quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti, quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, ouvido meu, eu quero ouvir. Abre, ó Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre, então, a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti, enche-me o ser com teu amor. Toma-me, enfim, nos braços teus, ó meu Senhor. Irmão, antes de nós orarmos, eu queria agradecer a Deus por hoje estar aqui com a minha família, especialmente a minha filha, a nossa filha, louvando a Deus. Aqueles que puder, vamos ajoelhar para falar com uma vez a tua igreja, a igreja de Jardim Prudente. Entra na sua presença, no teu santo sábado, na tua santa casa de oração, para que o Senhor responda as nossas orações, o nosso clamor, tudo que for falado, pregado aqui nessa igreja, Senhor Jesus, que chega até o teu trono de graça como um cheiro suave das bênçãos e da misericórdia, que o Senhor possa colocar a sua mão protetora sobre essa igreja. Eu peço uma bênção especial a cada família, a cada membro dessa igreja, a cada departamento dessa igreja, a cada sonho, a cada projeto que essa igreja tem para levar esse evangelho àqueles que ainda não te conhecem nesse local. Abençoa também, especialmente o nosso pastor, o pastor dessa igreja. Abençoa, Senhor Jesus, o pregador que o Senhor escolheu. Antes dele aceitar, o Senhor escolheu ele como o pregador desse sábado, lá no céu. Que o Senhor unge a boca dele, que as palavras dele venham de encontro à nossa necessidade. Que nós possamos sair daqui na certeza que o Espírito Santo se fez presente em nossos corações. E saímos daqui na certeza que existe um céu que nos aguarda. Amém. Pai, nos ensina e nos ajuda, especialmente a perdoar aqueles que às vezes nos ofendem. E também, Senhor Jesus, nos aceita o nosso clamor, as nossas orações. Aprendemos na escola sabatina. Se nós quisermos chegarmos até o teu trono de graça, devemos dobrar o nosso joelho e abrir a nossa boca e o nosso coração através da oração. Nos ajuda. Abençoa essa igreja. Abençoa, Senhor Jesus, os projetos dessa igreja. Que o Senhor esteja na direção dessa igreja. Que o Senhor esteja no coração de cada membro dessa igreja. Que o Senhor esteja no coração do pastor dessa igreja. Que o Senhor esteja no coração de cada departamento, de cada líder dessa igreja. Mais uma vez, nós te suplicamos, nós pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Felizes que o Senhor possa ser iluminado, como sempre, para falar aqui da palavra de Deus para nós. Amém? Amém. Obrigado, irmão Arnaldo.
Meu bom dia para vocês. Bom dia. Eu fiquei muito impressionado e a responsabilidade é muito grande após a oração que nós tivemos de joelhos. Mas eu tenho certeza que a mensagem é do Espírito Santo. Amém. E Ele está presente e abrindo os nossos corações, a nossa mente para poder entender, colocar em prática em nossa vida. Eu estive aqui pregando com vocês, eu estava olhando agora nas minhas anotações, se não me engano foi em setembro de 2018, foi a última vez. E aí eu mencionei que essa igreja estava em reforma. E realmente ficou pronto. Parabéns para vocês, porque vocês já estão com a igreja concluída já há algum tempo, mas a última vez que eu vi ela estava em reforma, então para mim é novo. Que Deus seja louvado por esse tempo, pelas pessoas que aqui comungam. Nós sabemos que a igreja não são as paredes, a igreja somos nós, cada um de nós aqui, onde estivermos um ou dois ali estarei eu, mas é louvável o esforço, a dedicação de vocês erigirem um templo para honrarmos, louvarmos a Deus, meditarmos sobre a sua palavra e aprendermos mais sobre Ele. Eu queria começar com vocês, meus queridos, fazendo uma alusão ao hino inicial que nós cantamos. Abre, Senhor, os olhos meus. Se você pudesse escolher qual dos sentidos você abriria a mão, quem sabe da visão, do tato, do olfato, ou se você tivesse que escolher um membro para poder perder, quem sabe os braços, as mãos, a perna. Pense bem a respeito. Qual é o que você não gostaria e não abriria a mão? Será a perna? Puxa, eu não posso mais andar. Ah, mas eu ainda tenho os braços, as mãos e tenho meus olhos. Ah, eu não posso ver. Não, mas ainda eu posso sentir e tenho minhas pernas. Eu acho que essa é uma escolha difícil e ninguém gostaria de fazer ou em algum momento da vida ter que fazer esse tipo de opção. Eu, por exemplo, não me imagino de forma nenhuma sem conseguir ver. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Ouça apenas a minha voz. Veja, por mais que nós estejamos de olhos abertos, olhos fechados, é incontrolável a necessidade de precisarmos abrir os olhos. Pode abrir seus olhos. Nós não conseguimos. É uma agonia estar com os olhos fechados, sem a visão. Não é verdade? Nós vamos, nessa manhã, meditar sobre dois homens cegos. Com diferentes tipos de cegueira, mas eram cegos. E em algum momento, eles tiveram os seus olhos abertos. Então eu vou convidar vocês para acompanharem um primeiro texto bíblico que nós vamos compartilhar aqui. Depois eu digo onde ele está. Palavra do homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe o conhecimento do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Você sabe quem proferiu essas palavras? Balaão. Está lá em Números, no capítulo 22. Balaão era um homem cego. Cego espiritualmente, mas era uma cegueira. Ele sofria de uma cegueira.
Mas em um determinado momento da vida, ele abre a sua boca e profetiza por 3 vezes. Ele profetiza sobre a vinda de Cristo, sobre o julgamento, sobre o que irá ocorrer. E ele diz: palavra do homem que cai, mas que agora tem os olhos abertos. Ele reconhece que ele agora estava vendo o que antes ele não estava enxergando. Capítulo 22, a partir do verso 15. Bem, convido vocês agora para acompanharem outro homem, lá do Novo Testamento. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que antes eu era cego, e agora eu vejo. Amém. Vocês sabem que homem é esse? Cego, Bartimeu. Não é Bartimeu. Era o outro cego. O cego lá do tanque de Siloé. Bem, a partir desses 2 personagens, eu queria que nessa manhã nós refletíssemos um pouco sobre a experiência deles e de que maneira isso nos afeta. 2 homens, 2 cegos que agora não via, mas algo que nós precisamos ver. É possível ter os olhos abertos, mas continuar cego. Vocês viram que eu não trouxe Bíblia e Inário. E eu gosto de andar com a minha Bíblia e meu Inário, mas simplesmente eu não consigo mais ler. Não porque eu preciso ter um óculos mais forte. Esse não é meu problema. Eu não tenho um problema de grau, mas eu tenho um problema ocular que me leva a cada 60 dias ter que fazer um procedimento cirúrgico devido a um problema chamado degeneração macular. Alguém aqui conhece o que é degeneração macular? Sabe o que é isso? A cada 60 dias, 65, entre 50 e 60, nos últimos 10 anos eu faço um tratamento que ele consiste da aplicação de quimioterápico ocular através de uma injeção dentro do olho. Então você vai, abre esse olho, vai ao centro cirúrgico e é colocado um medicamento, um procedimento cirúrgico onde coloca-se esse medicamento que ele não cura, mas ele evite que os problemas da degeneração macular eles evoluam, porque essa evolução leva à cegueira. Então eu tenho pouco grau, a necessidade de pouco grau, consigo estar com vocês enxergando, mas tenho uma dificuldade muito grande para a leitura, por isso eu não vi com a minha Bíblia, porque eu não consigo mais ler, né? Então eu uso no meu tablet, onde eu aumento a imagem e consigo ver bem. Não é um problema de grau, é um problema mecânico. Dentro do nosso olho nós temos uma membrana chamada mácula, que ela fica em frente ao nervo óptico, e é como se tivesse um derrame ali no olho. Essa mácula, ela inflama e ela cresce, e nessa inflamação ela tampa o campo da visão. É um problema mecânico e não há cura para isso. Está se falando em terapia genética. E eu tenho a degeneração macular nos 2 olhos. Esse é um processo comum das pessoas que têm, por exemplo, diabetes. E geralmente quem tem diabetes, em algum momento da vida, lá no finzinho fica cego, né? Acaba dando aquela cegueira da diabetes, a retinopatia diabética, né? A pessoa não perde a visão. Ou já muito velhinho, quando as pessoas deixavam de enxergar, diziam: ele já está velhinho, já perdeu a visão. Mas eu tive isso há alguns anos atrás, novo, não tinha o porquê ter esse problema, mas acontece, tem pessoas mais novas do que eu que também têm esse tipo de problema e não há causa para isso que se saiba,
ok? Mas é um tratamento. Então eu sei o valor da visão, por isso pensei em compartilhar esse tema com vocês. E é muito angustiante você ver a sua coleção toda de livros e não conseguir mais ler, manusear, porque aparece uma mancha preta tampando ali a letra e você vê só o início ou o final da palavra. E aí você tem que ficar procurando o campo de visão que te permita enxergar a palavra e a leitura. Então não é um processo fácil. Então eu imagino a vida desses dois homens que eram cegos, mas em algum momento passaram a enxergar. Bem, meus queridos, o povo de Israel, ele estava acampado em frente a Jericó. Eles estavam na margem leste do Rio Jordão, mas precisamente na foz do Rio Jordão. Eles estavam ultimando os preparativos para entrarem na Canaã, a terra celestial, a terra que havia sido prometida para eles. Eles estavam ali na planície de Jericó, estavam exatamente nas fronteiras de Moabe, e os moabitas estavam cheios de terror, amedrontados. Eles observavam com inquietude tudo o que havia acontecido. Viram aquele poderoso povo, guiado por um poder misterioso, com uma nuvem protegendo-os e uma coluna de fumaça. E havia algo misterioso naquilo, uma coluna de fogo, aquela nuvem que os protegia, uma força e um poder inexplicável que derrotara os amalequitas. O rei de Bazã e seus exércitos não puderam fazer frente contra aquele poderoso povo que estava ali agora nas fronteiras de Moabe. Eles estavam aterrorizados, compreenderam de que não adiantaria arriscarem um ataque de armas contra aquele povo. Entenderam que seria inútil quaisquer esforços no sentido de guerrearem uma guerra convencional. De que maneira eles poderiam derrotar aquele povo invasor? Bem, Balaque, o rei moabita, ele teve uma ideia. Ele resolveu recorrer à feitiçaria. Ele resolveu recorrer às questões espirituais para poder vencer aquele povo. E o que ele fez? Ele enviou alguns emissários para Balaão. Deu ouro, dinheiro, suprimentos e pediu que eles procurassem Balaão, que era um profeta, filho de Beor. Bem, como o Espírito de Profecia descreve Balaão? Patriarcas e Profetas, na página 464, lá no terceiro parágrafo, ele diz o seguinte a respeito de Balaão: Balaão já havia sido um bom homem e profeta de Deus, mas se apostatara e entregara-se à cobiça. Todavia, ele ainda professava ser servo do Altíssimo. Havia sido um profeta, um bom homem, mas estava apostatado, mas dizia que ainda era servo do Altíssimo. Tinha dons e mercadejava com esses dons, espiritualmente falando. Bem, nós conhecemos a história. Os emissários foram à casa de Balaão. Balaão os recebe. Ouve que Balaque quer que ele vá amaldiçoar o povo, conjurar os deuses e amaldiçoar o povo. E ele diz: vou consultar a Deus. E Deus é muito claro ao reforçar a Balaão de que aquele
era o seu povo e uma nação bendita. E disse: despede esses emissários. Você não deverá ir com eles. Balaão obedeceu? O que vocês acham? Ou não? Como? Obedeceu? Balaão obedeceu. Disse: olha, pode levar todo esse ouro de volta. O Senhor me proibiu, de forma nenhuma eu irei com Balaque, nem que ele me ofereça todo o ouro do mundo. E despediu os emissários. Quando os emissários chegaram lá perante o rei Balaque, relataram o ocorrido, e o rei mandou dobrar o ouro e disse: volta para Balaão. E lá de novo eles voltaram para Balaão, com os suprimentos dobrados, com mais riqueza, com mais ouro, com mais posses. E o que Balaão fez? Vocês lembram da história? Balaão foi com eles? Não. O que Balaão fez? Não poderei ir com eles, nem que Balaque me ofereça mais ouro do que esse, eu não irei, porque o Senhor proibiu. E o que os emissários fizeram? Olha, então nós vamos embora. E o que Balaão disse? Não, faz o seguinte: fiquem aqui, eu vou consultar o Senhor para saber o que mais Ele tem a revelar. Meus amigos, eu pergunto para vocês: a vontade de Deus já havia sido revelada para Balaão? Sim ou não? Sim. Sim. Balaão, meus queridos, ele estava diante de um triplo conflito, que é o conflito que nos leva ao pecado. É uma cadeia descendente, ela é inexorável. São os passos da queda, os passos em direção ao pecado e à ruína. Primeiro, o conflito entre o conhecimento e a verdade. O conflito entre o conhecimento e a vontade. Ele sabia qual era a palavra de Deus, o que Deus queria? Sim, sabia, conhecia, Deus já havia revelado a ele. Mas ele olhou todo aquele ouro e ficou com a vontade. Até aí é pecado? Não. Puxa, olha quanto ouro. Mas eu sei qual é a vontade de Deus. Então Balaão conhecia a vontade de Deus. É o primeiro conflito que nós temos: a nossa vontade própria e o que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Bem, vencida essa etapa, ele cai no segundo passo: o conflito entre o desejo e a consciência. A minha vontade me leva agora a um desejo, e o meu conhecimento faz a minha consciência acusar que isso é errado ou certo. Está na hora de pisar no freio, de voltar atrás. Eu tenho um desejo, eu tenho a vontade, a minha consciência aponta que isso é errado, não pequei, volto atrás. Mas Balaão continua acalentando aquele desejo próprio em seu coração. E por fim, terceiro e definitivo passo em direção ao pecado: o conflito entre a obediência e a voluntariedade. Conscientemente o ser humano decide desobedecer. Ele sabe o que é certo, a consciência acusa que é errado, mas conscientemente ele decide desobedecer, porque é a voluntariedade humana, o seu desejo próprio, que fala mais alto do que o conhecimento, do que a consciência
e do que a obediência. Isso se revela quando ele diz aos emissários: olha, fiquem aqui, eu vou procurar saber o que mais o Senhor tem a dizer. Nós somos tentados a dizer: não, Balaão agiu corretamente. Aos olhos humanos não poderíamos julgar, porque ele disse: irei consultar a Deus. Outros podem até dizer: olha, piedoso, resolveu consultar o Senhor para ver se há alguma nova instrução. Mas vocês sabem o que nós temos revelado no Espírito de Profecia aqui para a igreja? Patriarcas e Profetas, página 486, segundo parágrafo, olha o que diz: há na atualidade milhares que estão seguindo uma conduta semelhante. E a Sra. White está dizendo que aqui dentro da igreja, no povo que ora, que estão seguindo uma conduta semelhante, não teriam dificuldade em compreender seu dever se estivessem em harmonia com as suas inclinações. De um lado o dever, do outro as inclinações e os desejos pessoais. Acha-se na Bíblia claramente posto diante deles, ou é evidentemente indicado nas Escrituras, ou pela razão, mas porque tais evidências são contrárias aos seus desejos e inclinações, frequentemente se põem de lado, e prestem atenção, e ousam, olha o texto que ela usa, e ousam ir a Deus para saberem seu dever, sua vontade. Aparentemente, oram com grande consciência, oram demorada e fervorosamente rogando luz, mas com Deus não se brinca. Vocês conseguiram entender e compreender o que esse texto está dizendo? Oram longa e fervorosamente, pedindo a Deus revelação, pedindo a Deus luz, e a Sra. White diz: mas Deus não se agrada deles. Por quê? Senhor, dá-nos luz, mas Deus já deu a luz. Senhor, mostra a sua vontade, a vontade já foi revelada. Ela não diz ora um pouquinho, ela diz oram longa e fervorosamente, e conclui: mas Deus não se agrada. Pense a respeito disso. Há uma historinha de que uma criança acompanhava a sua mãe na quarta-feira. Não digo o culto de oração, lembra? Quarta-feira era o culto de oração. Eu não sei se ainda é assim, né? Certa vez meu avô, pastor, lá no Nordeste, ele chegou numa igrejinha Itapajipe, lá em Salvador, há muitos anos atrás. E era o muro das lamentações na quarta-feira. Ah, porque eu quero pedir oração, porque o diabo fez isso, o diabo mandou aquilo, mandou uma tentação, fez aquilo, o inimigo fez isso, fez aquilo, e o outro: mas essa semana o inimigo fez isso, fez aquilo outro. Ele estava sentado no fundo. Em determinado momento ele levantou e disse: chega! Nós viemos aqui para falar de Deus, não é para falar do inimigo de Deus. E o povo no muro de lamentações só falando do inimigo de Deus. Mas conta que essa menina, ela estava ali acompanhando a sua mãe, e tinha uma outra senhora que orava, fazia uma oração bonita: ó Senhor, tira as teias de aranha do meu coração. Uma linguagem simbólica, nós entendemos essa linguagem. Ó Senhor, tira as teias de aranha do meu coração.
determinado momento, essa menina, ela vira para sua mãe, irmão, e diz o seguinte: mãe, não é mais fácil ela pedir para Deus tirar a aranha de dentro do coração dela? Às vezes nós precisamos pedir para Deus tirar a aranha do nosso coração e ficamos orando, pedindo para Ele tirar as teias. E aquelas orações bonitas, maravilhosas. E Deus precisa tirar a aranha de dentro do nosso coração. Balaão era esse. Esse era o problema de Balaão. Salmos 81, 11, 12. O salmista diz, e olha as palavras de Deus, quando ele diz o seguinte: o meu povo não quis ouvir a minha voz, pelo que eu os entregarei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Balaão quis insistir com Deus. Deus já havia revelado a sua vontade, e Balaão ousou ir a Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor tem a revelar para mim? E Deus permitiu que Balaão fosse. Era esse o desejo de Deus? Sim ou não? Não! Ele já havia revelado a sua vontade, tanto que ele colocou um anjo destruidor no caminho de Balaão, e ele foi salvo pela jumenta. E o anjo disse para Balaão: eu saí perante ti como adversário. Ele foi salvo pela jumenta, naquele momento. Com Deus não se brinca. Deus, por fim, permitiu, como nós vimos aqui nos Salmos, que o ser humano se entregasse à sua própria concupiscência. Você quer? Então faça o que você quer. Essa permissão de Deus, e muitas vezes nós esperamos essa permissão divina, na realidade ela não é uma permissão, ela é uma reprovação. Não, Deus permitiu, não. Deus está reprovando. Tem uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa extremamente satisfeita. Tudo olha pelo lado negativo. Muito piedosa, temente. Certa vez ela resolveu mudar daqui, de São Paulo, e resolveu ir para um local no interior de Minas. Não é a vontade de Deus, Deus quer, estou orando, se der certo é porque Deus permitiu, Ele que está traçando esse caminho. E ela orava, se entregava, fez as 40 madrugadas e assim por diante. Diz: Deus abriu o caminho, Deus quer que eu vá para lá, e foi. Aí começou a ficar infeliz lá no sul de Minas, reclamava do que estava acontecendo. Por que eu vim me meter aqui? Oh, que lugar ruim, eu quero voltar para São Paulo, não quero saber daqui. E de novo orou, e dizia: se for da vontade de Deus, Ele vai permitir que eu volte. E ela voltou, e ficava reclamando do período que estava lá. Eu dizia para ela: escuta, fulano, quando que Deus errou? Antes, quando permitiu que você fosse, ou quando permitiu que você voltasse? Será que de fato será a vontade de Deus ou a sua vontade própria? E usar Deus como uma muleta para justificar as suas decisões e escolhas e vontade própria. Se der errado, foi uma aprovação que Deus mandou. Devemos pensar e cuidar a respeito disso. A permissão foi uma reprovação à fraqueza de Balaão, pois a palavra divina já havia sido revelada. Deus já havia dito: você está com os emissários, mande-os embora, não amaldiçoe, porque é um povo bendito. Então Balaão já sabia a vontade de Deus. E terceiro, as circunstâncias que Deus impõe para dificultar o caminho do pecado muitas vezes revelam o nosso erro. A jumenta atrapalhava o caminho de Balaão. Ela não ia para frente, o espremiu contra o barranco, porque ela via um anjo, um adversário que Balaão não via.
dele estava sendo revelado ali para ele mesmo. Mas ele não retrocedeu. Nós sabemos disso daí. Bem, mas de alguma maneira, Balaão continuou. E quando ele encontra-se com Balaque, ele sobe ali as planícies na montanha e se prepara para amaldiçoar o povo de Deus, mas da sua boca só saem bênçãos. E uma delas, a mais linda, uma das mais belas e lindas profecias bíblicas, a quarta profecia de Balaão, está lá a partir do verso 15 do capítulo 24 de Números, quando ele diz: palavra de Balaão, filho de Beoros, o homem que está de olhos abertos. Aparentemente Deus havia atuado de tal maneira que aquela cegueira espiritual de Balaão, que havia o levado até aquele momento, o faz enxergar algo completamente diferente. Ele tem agora uma visão da vida de Cristo Jesus. Quando ele diz, o texto inicial: vê-lo-ei, mas não agora. Balaão iria ver a volta de Cristo, está revelado aqui, quando ele diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Ele estava vendo, ele estava recebendo uma visão, e ele diz: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Ele fala sobre a vinda de Cristo e sobre o julgamento que ele irá trazer para os ímpios. Bem, meus queridos, uma leitura superficial do texto bíblico leva algumas pessoas a entenderem. Eu assisti isso uma vez, um irmão falando sobre essa conversão de Balaão. Desobedeceu à vontade de Deus, um profeta mercenário, brincou com Deus, mas no fim foi usado para abençoar o seu povo. Mas vamos parar por aqui, vamos para o outro século, voltemos para o primeiro século. Lá em João, no capítulo 8, aliás, se você à tarde for descansar, tire um tempinho, leia o capítulo 8 de João. Que capítulo fantástico! Jesus havia descido dos Montes das Oliveiras, estava no templo. Para ser mais exato, João ele informa que Jesus estava ao lado do local onde se retiravam as ofertas, e logo ali levam uma mulher que havia sido pega em pecado, em adultério. Eu fico me imaginando, Arnaldo, o seguinte: levaram uma mulher que havia sido pega em adultério. Os fariseus e os doutores da lei. Mas cadê os homens que estavam pecando com ela, ou que pecaram com ela? Só levaram a mulher. Vocês viram que interessante isso? É aquele fato conhecido quando Jesus começa a escrever os pecados de cada um deles. Ali na areia, entre eles estava Simão, o fariseu, que havia induzido essa mulher ao pecado. E cada um deles começa a se retirar porque vê o seu próprio pecado ali exposto. Em um determinado momento, ele olha para a mulher e diz: cadê teus acusadores? Ah, Senhor, não estão aqui. E ele responde: nem eu te condeno, vai e não peques mais. E aí Cristo diz: eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim não está nas trevas. Capítulo 8. E ele avança dizendo que ele veio para trazer luz e para que o mundo saia das trevas. Em um determinado momento, ao dizer isso, os fariseus, doutores da lei, vão e recriminam a Cristo, dizendo para ele: escuta, você está testemunhando de você mesmo, isso não vale absolutamente nada. Você testificando de você. E Cristo responde: olha, eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não. E é um diálogo áspero, rude, né?
de onde você veio, né? E Cristo diz que vem da parte do Pai. E eles ficam irritados, o quê? Cristo diz, olha, vocês não sabem onde eu venho, mas eu testifico de mim. Mas não é só eu, o Pai também testifica de mim, eu testifico dele. Mas nós nem te conhecemos. Cristo diz, é verdade, vocês não me conhecem nem o Pai, porque se vocês conhecessem o Pai, vocês me conheceriam. Leiam esse diálogo para vocês verem quão tenso foi esse diálogo e os acontecimentos ali. Em um determinado momento, nesse diálogo tenso, eles falam a respeito de Moisés, quando eles dizem, olha, nós, de Abraão, quando eles dizem, olha, nós não sabemos de quem é você, mas nós somos filhos de Abraão. Quando Cristo diz para eles, olha, eu vim para que os homens sejam livres, e ele responde, o quê? Nós nunca fomos escravos para sermos livres, somos filhos de Abraão, não somos escravos. E Cristo responde para eles o seguinte, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veio o meu dia, ele ouviu e alegrou-se. Ele disse de que Abraão havia visto Cristo pelos olhos da fé, evidentemente, e disse, ele regozijou-se, e vocês que são filhos de Abraão, mas ele me viu. Bem, eles disseram a Jesus, mas você ainda não tem nem 50 anos, e como você pode ter visto Abraão? E respondeu-lhe Jesus, eu lhes afirmo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. E o capítulo, conclui-se o capítulo 8, com eles pegando pedras para procurar apedrejarem a Jesus, e o texto bíblico diz que ele escondeu-se e saiu do templo, porque eles queriam apedrejá-lo. Logo depois, ou seja, esse é o contexto, ao encontro com o cego, quando Jesus sai dali, o texto bíblico lá no capítulo 9 de João, relata que ele encontra-se com o cego. João capítulo 9, verso 1 a 5.